Olá, eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Vamos falar hoje, fazer um estudo bíblico sobre João, capítulo 6, o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Repete comigo aí. João, fala aí, João, falou no capítulo 6 da multiplicação dos pães, vai repetindo aí, e de Jesus andando sobre as águas. Primeiro, porque Jesus multiplicou os pães para dizer, eu tenho poder sobre a matéria. Depois, Jesus anda sobre as águas, quer dizer, Jesus tem poder sobre o seu corpo. Jesus tem poder sobre a matéria e Jesus tem poder sobre o seu corpo. E isso o evangelista João estava preparando para que os leitores entendessem o discurso de Jesus do pão da vida, da Eucaristós, da presença real de Jesus na Eucaristia. Nós vamos estudar agora João capítulo 6, é longo, tenha um pouco de paciência. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Neste meio tempo, outras barcas chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E, reparando a multidão que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi a Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e ficaram fartos. Quando Jesus falava em verdade, eu vos digo, vinha pancada, vinha coisa importante. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Quem é o Filho do Homem? Ele mesmo. É uma citação profética ao Messias, usada, por exemplo, pelo profeta Daniel no Antigo Testamento. Pois nele Deus Pai imprimiu o sinal. Perguntaram-lhe, que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Está falando de novo dele mesmo. Perguntaram-lhe eles, que milagre fazes tu? Para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná do deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Salmo 77, 24. Aqui no rodapé da Bíblia diz o seguinte, nexo lógico do pensamento. Nós preferimos crer em Moisés a crer em ti, que nós sabemos que ele alimentou com o maná os nossos antepassados. Então, era isso que queria dizer. Jesus respondeu-lhes, em verdade eu vos digo, Moisés não vos deu de comer o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então, primeiro, Jesus está dizendo ali que o maná, que é aquele alimento que caiu no Êxodo, na libertação do povo do Egito, a terra prometida, não era um pão do céu. Era um alimento ainda humano, terrestre, claro, dado por Deus. Mas que ele, Jesus, seria o pão do céu dado por Deus. Jesus continua. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não o lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa ressurreição do último dia não quer dizer que ele fica dormindo embaixo da terra, tá? É a ressurreição da carne que nós rezamos no credo. Primeiro existe a ressurreição do Espírito, o julgamento particular. Como diz Hebreus 9:27, está determinado que o homem morra uma só vez, que logo em seguida vem o juízo.
Aqui é a ressurreição da carne. Murmuravam então deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atraiu. Ou seja, é graça de Deus encontrar Jesus. Não pense que você que foi atrás, é Deus que atraiu. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Mais uma vez Jesus fala de ressurreição. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Isaías 54:13. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. É importante aqui, muitos outros cristãos pegam esse versículo dizendo que ninguém está no céu, que ninguém viu o Pai, conforme Jesus. Mas esse versículo é citado antes da crucificação de Jesus, que abriu os céus. Aqueles que estavam a igreja traduziu como infernos, mas seria um Sheol, um lugar temporário, né? Onde Jesus visitou e os arrancou de lá. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Agora a coisa começa a ficar interessante. Católico, corações ao alto, abre o ouvido aí. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Primeira promessa eucarística. Quem comunga o corpo do Senhor viverá eternamente. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Veja, os judeus entenderam isso de maneira literal. E parece que era para entender de maneira literal mesmo, porque Jesus, ele podia ter dito: ô seus burros, eu estou falando simbolicamente, estou falando da minha crucificação no Calvário, estou falando que o Filho do Homem vai ser entregue, e comer deste pão significa apenas crer nas minhas palavras. Mas Jesus não fala nisso. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Segunda promessa de quem comunga a Eucaristia: tem a vida dentro de si. Tem uma graça maior que dos santos e dos anjos, que é comungar o corpo, sangue e alma, divindade de Jesus. Tem mais intimidade com Deus que os anjos que estão na presença de Deus. Quem come e bebe a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Promessa da Eucaristia 3. Quem comunga tem a vida eterna, tem a ressurreição, tem a graça de Deus. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Na Bíblia Almeida, que aliás era um padre católico, só para te informar, irmão evangélico, que a tua Bíblia, que você disse que católico não é a Bíblia, esse cidadão Almeida, que fez a Bíblia evangélica, era um padre. A minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Na Bíblia evangélica, minha carne é comida verdadeira, meu sangue é bebida verdadeira. Perde um pouco de força na tradução. Mas mesmo assim, o que é verdadeiramente? Quando eu digo verdadeiramente meu time está ruim, estou dizendo a verdade, não é simbólico, acontece mesmo, de fato. Verdadeiramente a minha carne é uma comida, meu sangue é uma bebida, quer dizer, não é só simbólico, não é só memória, é verdadeiro, é real. Jesus está na Eucaristia e esse é o maior tesouro da Igreja Católica, e esse é o nosso tesouro, não é o Vaticano, não são nossas quantidades de terreno, não é o ouro das paredes, não é as nossas artes que são valiosíssimas, não é a nossa história que vale muito. O principal
coisa que existe, a principal riqueza da igreja está no sacrário. Jesus está vivo na Eucaristia, Jesus está vivo no sangue, porque Ele prometeu. Ele prometeu que não era simbólico. Versículo 56. Desculpa, deve ter estourado o áudio aí, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Outra promessa da Eucaristia, meu irmão, Santo Agostinho diz: quando eu como um alimento, o alimento se torna Daniel, a lasanha se torna a gordurinha do Daniel, mas quando eu como um Jesus, que é maior que o Daniel aos poucos vai se tornando Jesus. O alimento é menor, se torna Daniel, mas quando o alimento é maior, mais perfeito, o próprio Deus, eu me torno ele. Versículo: assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Essa promessa da Eucaristia é comunhão com Deus, transformação de vida, intimidade com o Pai. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Não é como maná. Não é só um pão. Não é só vinho. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Agora, daqui para frente, mantenha seus ouvidos abertos e seu coração aberto, sem preconceito. Ouça o que eu tenho a dizer. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram, versículo 60, isto é muito duro, quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos, não eram qualquer um, eram os discípulos já, murmuravam por isso, perguntou-lhes, isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Versículo 66, esse versículo é duro, grava e acompanha. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Muitos dos discípulos não eram curiosos, não eram estranhos, não eram pessoas que estavam passando, que ouviram de Jesus, já eram discípulos, já eram seguidores, que disseram: é muito duro de admitir essas palavras, não dá, Pai, não entra na cabeça, e se não entra na cabeça, não entra no coração, e se não entra no coração, não entra na cabeça. E se retiraram. Muitos. Duro de admitir. E também na Igreja Católica se retiram muitos que dizem a mesma coisa hoje, é muito duro de admitir. Que Jesus é eucarístico, eu tenho que comungar o seu corpo e o seu sangue. Isso é duro de admitir, isso não existe, isso é falso, isso é simbólico, isso é mentira. Infelizmente, enquanto os sacerdotes já não acreditam na presença real, infelizmente, quantos sacerdotes contaminados por essa maldita teologia da libertação marxista acreditam que apenas era uma partilha, que apenas era uma lembrança, que era apenas Jesus ensinando a partilhar. Maldita teologia da libertação. Quantos padres aqui perto da minha casa já dizem: não se ajoelhe porque não é Jesus real? Já ouvi isso, infelizmente. É duro dele. Agora vem a sacada do texto que eu aprendi com o Sr. Jonas Agrippa. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro. Olha, o líder da igreja se pôs na frente. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, aqui está o pulo do gato. Se fosse simbólico, se fosse só memória, Jesus teria explicado mais, como muitas vezes ele explicou mais as suas parábolas.
a da semente, por exemplo, do semeador, ele explica o que é a semente, o que é o semeador, o que é a palavra, o que é a terra, porque os discípulos não tinham entendido. Muitos deixaram de seguir Jesus e Jesus não voltou atrás, dizendo, não, é simbólico, meu irmão, não estou falando dessa carne aqui, vocês são burros, vocês são lentos de inteligência, eu estou falando da minha carne na cruz. Não, ele não voltou atrás, porque ele não nega uma verdade, ele estaria na Eucaristia. Um homem que não usurpou da sua condição divina, que se esvaziou morrendo na cruz, se esvaziou ainda mais. Um Deus se fazer homem já é como se um homem se fizesse um verme. Mas ele ainda surpreendeu. Ele se esvaziou mais ainda, se fazendo pão e vinho. Muitas vezes por mãos santas, mas muitas vezes por mãos não tão santas. Ele se esvaziou, permitindo que o Daniel, que tem uma língua que às vezes fala mal de pessoas, às vezes de um padre que xinga, permita recebê-lo na língua. Ele se esvaziou, muitas vezes se sentindo sozinho no sacrário, abandonado, sem ninguém que vai o adorar. Ele se esvaziou, muitas vezes se dando na comunhão às pessoas que nem sabem que eles estão lá, que estão comungando em pecado mortal, que estão deixando partículas cair no chão e pisando em cima. Ele se esvaziou para que eu e você fôssemos divinificados, com D minúsculo. Ele se esvaziou para se fazer alimento. Ele deu tudo que ele tinha, ele deu o Espírito Santo, ele deu seu sangue, ele deu sua mãe, e ele deu e ele se dá a si mesmo na Eucaristia. E essa é uma verdade do primeiro século, dos primeiros pais da igreja. Não é simbólico, não é simbólico católico, não é memória só, é também, mas não é só comunhão, é Jesus presente na Eucaristia. Agora você entende as palavras. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. Rezamos em cada missa. Que sacrifício é esse, meu irmão? Não é o sacrifício teu de ter andado até a missa, não é o teu sacrifício de ter ido numa chuva na missa, de estar ajoelhado nesse momento. É o sacrifício de cruz de Jesus. Quanto vale a missa? O sacrifício de cruz de Jesus. Porque é a mesma coisa. A carta aos Hebreus diz que existe só um sacrifício, não precisam outros. A missa é a atualização do sacrifício, não é outro sacrifício. É o mesmo, é você no sacrário, é você na frente de Jesus, é você comungando o corpo sangrento de Jesus, machucado. Por isso, irmãozinhos, a igreja pede, como São Paulo pediu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que cada um se examine antes de comungar o corpo e sangue do Senhor, para não se tornar culpável do corpo e sangue do Senhor. Ou seja, comungar em pecado mortal é melhor não comungar. A Eucaristia e Nossa Senhora evitaram que eu aceitasse um convite para ser pastor batista. Eu fui perseguido pela teologia da libertação marxista. Pior, eu fui criado por um padre da teologia da libertação marxista. Pior ainda, eu acreditava em muitas coisas da teologia da libertação marxista. Eu nunca vou trocar a igreja católica, para com a graça de Deus. Eu nunca vou trocar um banco duro da igreja por um banco estofado, uma igreja quente por uma igreja com ar-condicionado, uma igreja com músicos desafinados por uma igreja com músicos muito bem afinados, uma igreja com um padre que não sabe pregar, não tem o dom da oratória, por um pastor que pirolanteia, que prega muito bem no palco. E eu não vou trocar tudo isso, porque só um lugar tem Jesus sacramentado: Igreja Católica Apostólica.
grega, romana, nos seus diversos rituais. Isso é muito duro de admitir. Também foi duro para os apóstolos. Peça ao Espírito Santo. Jesus não disse isto simboliza o meu corpo. Isto lembra o meu corpo. Jesus disse isto é o meu corpo. E na língua que foi escrita essa passagem, existem pelo menos 7 palavras que Jesus podia usar para dizer isto simboliza, mas ele escolheu isto é o meu corpo. Pense nisso. Todo domingo se tem a chance admirável que os anjos invejam, comungar, se tornar um com Jesus Cristo. Por isso que é muito grave faltar a Santa Missa. Pense nisso. Me faz um favor, divulga esse vídeo a todo católico que não sabe o poder da Eucaristia. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.